Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. Você tem problemas com os quais está lidando? Você ou um ente querido está lutando com problemas de saúde? Problemas familiares? Talvez haja problemas no trabalho que estejam criando estresse e ansiedade. Ou talvez você esteja lidando com as consequências de uma má escolha que fez. Olá, eu sou Cris Deluca. Não importa quem somos, onde moramos ou qual seja a nossa renda, se é que temos, pois todos nós temos problemas que causam estresse. Problemas que nem sempre sabemos como solucioná-los. A boa nova é que, seja qual for o problema com o qual você esteja lidando, as Escrituras têm princípios que lhe darão a saída para que você possa saber como achar a melhor forma de lidar com os mesmos. E o programa de hoje, Josué e seu segredo de sucesso. Hoje, o Will Santos vai nos mostrar quais são esses princípios e como podemos aplicá-los em nossa vida prática. Will? Obrigado, Chris. Quando eu ainda era jovem e não sabia realmente como a vida funcionava, eu tinha essa ideia de que se eu pudesse superar este ou aquele obstáculo, a vida se tornaria mais suave e mais fácil. Já na universidade, eu pensava que era só passar em todas as matérias com notas significativamente altas e eu estaria apto a conseguir um bom emprego. Após a formatura, fui atrás de um trabalho. Naquele momento, eu estava passando pela adaptação dentro do ambiente entre um trabalho e outro, e assim grandes desafios foram surgindo e nunca se esgotavam. Mas minha crença teimosa continuou, no sentido de que se eu pudesse passar por este ou aquele obstáculo, a vida se tornaria mais suave e mais fácil. Você quer dizer que isso nunca ocorreu? Brincadeirinha. Pois isso também aconteceu comigo por muito tempo. E quando você percebeu que as coisas não iam ficar mais fáceis? Bem, eu devo ser um aprendiz que demora para aprender, porque foi só quando cheguei à meia-idade que percebi que a vida, ou pelo menos minha vida, não era bem assim. Eu não acho que a vida de ninguém seja uma moleza. Não foi Jó quem disse que o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima? Na verdade, esse era um de seus chamados melhores amigos. Amigos miseráveis, você não acha? Nem me fale, mas ele estava certo de que Yahushua disse: no mundo tereis aflições. Vivemos em um mundo de pecado e esse é um fato. E não há nada que possamos fazer sobre isso. Devemos permanecer firmes até que ele venha. Mas você sabe o que ele disse em seguida? Por que você não lê para nós, Chris? Está em João 16:33. Esta é uma promessa para toda e qualquer situação. A vida entre o agora e o retorno de Yahushua só vai ficar mais difícil. E então, esta é uma promessa preciosa que podemos nos apegar. Você já encontrou? Leia para nós, por favor. Ok. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e está no tempo passado. Ele não disse, estou vencendo o mundo. Não, ele já venceu. É uma situação que já se concretizou. Mas isso não significa que a vida seja fácil. E sim, significa que não precisamos desmoronar sob o estresse e os fardos da vida, à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Há uma declaração em Lamentações que acho muito reconfortante. É uma revelação real sobre o próprio caráter de Yahweh. Sabe, Will, que pode ser muito fácil, em momentos de desespero, questionar o amor de Yah. Bem, se ele é um Deus de amor, como é que perdi meu emprego? Como mamãe foi diagnosticada com câncer? Como meu filho foi morto em um acidente de carro? Sim, é fácil questionar nessas horas. É por isso que acho essa declaração de Lamentações tão propícia. Escute isso. Está em Lamentações 3:33. Diz:
porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Yahweh não é responsável pelas tragédias causadas pelo pecado, mas esse verso se adianta e sugere que ele só permite tragédias que podem ser usadas para o nosso bem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Iá, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A razão pela qual os problemas são consentidos é porque eles nos dão a oportunidade de desenvolvermos nosso caráter. O caráter de uma pessoa são os pensamentos e sentimentos, os atributos que o compõem ou nos distinguem como indivíduos. Nosso caráter é a única coisa que levaremos conosco para a eternidade. Agora, se tudo em nossa vida fosse um mar de rosas, nunca desenvolveríamos nosso caráter adequadamente para viver na companhia dos santos anjos e na presença de Iá. Se a montanha fosse escorregadia, você não conseguiria escalá-la. Exatamente. O autor Robert Thiel tem um grande número de reflexões e máximas muito perspicazes. Certa vez ele escreveu: a luta pela qual você está passando hoje está desenvolvendo a força que você precisará amanhã. Fantástico, muito bom. Mas como respondemos às batalhas do dia a dia? Porque nem todo mundo responde de uma forma que desenvolve o caráter ou que inspira a pessoa a crescer. Você sabe o que eu quero dizer, não sabe? Com certeza sei. Algumas pessoas fogem de seus problemas. Eles apenas os procrastinam. Ah, a tal da procrastinação. Eu costumava lutar muito com isso até que um dia, quando eu estava na universidade, meu avô disse algo que realmente me marcou. Ele disse: não fingir ainda é uma escolha. Não tome suas decisões por negligência. Seu avô era um homem sábio. Algumas pessoas se automedicam com álcool ou drogas. Outros usam o escapismo, como romances, filmes e jogos. Essas são todas as maneiras pelas quais as pessoas tentam escapar do estresse de uma situação desagradável. E conheço algumas pessoas que, na verdade, negam que algo esteja errado. Isso pode acontecer quando uma pessoa está tão sobrecarregada por uma situação que não sabe o que fazer para resolvê-la. Mas precisamos ter a mente clara. A verdade é que não há como dizer quando uma crise explodirá em seu colo ou quando um problema surgirá para te agarrar pelo pé. Problemas, crises e estresses mil. E todos esses fatos são apenas uma parte da vida sobre os quais nos sobrevirão de uma forma ou de outra. A única certeza no tocante aos problemas é que todos os têm. É por isso que é importante, como crentes, desenvolver as ferramentas espirituais para lidar com qualquer situação com que nos deparemos. E uma delas é conhecer as promessas bíblicas. Sim, mas mais do que isso, precisamos conhecer os princípios bíblicos. Isso é verdade. Se nossa moral e valores são fundamentados nas Escrituras, saberemos o que fazer em qualquer situação. Ok, eu vou te parar aí nesse ponto. Eu não disse moral e valores, eu disse princípios. E qual é a diferença? Os costumes são moldados e influenciados por nossas culturas. Um princípio, por outro lado, é como uma lei ou princípio fundamental, o qual serve como regra de ação. A Bíblia ensina princípios, e a sociedade molda e dá uma nova roupagem à forma que vivemos. Você poderia dar um exemplo? Bem, claro, eu tenho um. Vamos comparar os costumes dos países do primeiro mundo e dos países do terceiro mundo. Agora, não estou dizendo que os países do primeiro mundo estão livres dos crimes ou que seus líderes são íntegros. Longe disso. Muitos sofrimentos ocorridos nos países do terceiro mundo têm sido resultado da opressão dos líderes dos países do primeiro mundo. Mas estou falando da conduta pessoal e a forma como a ética dos indivíduos dos países do primeiro mundo, quando comparada com a dos indivíduos do terceiro mundo. Perfeito. Os países do terceiro mundo são notórios pelo nepotismo. Um ditador ou presidente toma posse e o que acontece? Ele dá um cargo a todos os seus afetos, sejam eles qualificados ou não. Exatamente. E isso ocorre em todos os níveis da sociedade, desde o palácio presidencial até o serviçal mais pobre. Faz parte da conduta moral como cultura colocar amigos e familiares em primeiro lugar. Isso parece ser uma coisa boa. Claro que sim. Todos deveríamos procurar ajudar nossos amigos e familiares, mas não à custa de um grupo de indivíduos. Agora, em contraste, a conduta pessoal dos países do primeiro mundo declara que o nepotismo é errado. Ainda acontece? Claro que sim, mas não com tanta frequência ou tão difundida.
Na verdade, em muitos lugares o nepotismo é ilegal. Agora, como isso se parece na prática? Digamos que um grupo de amigos saiu para beber e eles talvez se excederam e beberam demais. Ao saírem de onde estavam e enquanto caminhavam de volta para casa, rindo e se divertindo, um deles tropeça e quebra o retrovisor de um carro estacionado na rua. E o que acontece depois? Tenho certeza que você vai dizer que isso difere de país para país. Difere pela conduta e pela moral que é imputada em cada país. Nos países do terceiro mundo, onde você é ensinado desde o berço que amigos e familiares vêm em primeiro lugar, não importa o que aconteça, os amigos de uma determinada pessoa o ajudariam a encobrir seu erro ou até mentiriam para livrá-lo. E ele não seria responsabilizado. Mesmo que ele tenha sido pego e levado aos tribunais, muitas vezes ele ainda não será responsabilizado se conhecer as pessoas certas. Isso faz parte de sua moral ou conduta, colocar amigos e familiares em primeiro lugar. E é por isso que aqueles que chegam a altos cargos de poder enchem seus bolsos com dinheiro que pertence ao povo. Todo mundo reclama, mas nada muda, porque sua moral diz para colocar seus próprios amigos e familiares em primeiro lugar. Sim, eu tenho visto isso acontecendo com bastante frequência. Por outro lado, muitos países do primeiro mundo têm dentro de sua cultura uma base cristã. Sua moral ou norma de conduta diz que se uma pessoa faz algo errado, ela deve ser responsabilizada, mesmo que seja um membro da família. Sim, é bem assim que acontece. Lembram de ter lido sobre aquele terrorista Ted Kaczynski, que vivia nos Estados Unidos. Antes de ser preso, ele era conhecido como o Unabomber. Ele causou a morte de 3 pessoas e feriu muitas outras. Dizem que ele foi o objeto da investigação até aquele momento com a mais longa e cara da história do Departamento de Investigação Federal. E a pergunta é, como ele finalmente foi pego? Descobriu-se que o seu próprio irmão o denunciou ao FBI. Sim, seu próprio irmão. Isso comprova o que eu estava dizendo. Faz parte de seu código moral que se alguém está fazendo algo errado ou ilegal, não importa quem seja, eles devem ser responsabilizados, mesmo que seja um familiar. É por isso que tende a haver menos roubo das finanças do poder público, menos nepotismo, e a corrupção é menos óbvia em culturas que têm esse código moral específico. E é por isso que queremos deixar de lado a moral e olhar para os princípios. Os princípios bíblicos se aplicam independentemente da cultura em que você vive. Eu percebi, Will, que em suas respostas às perguntas enviadas para nós, você sempre tenta reduzi-las aos princípios para fundamentá-las. Sim, essa é a razão. As promessas são ótimas e precisamos delas para nos dar força, coragem e nos animar. Mas são os princípios das Escrituras que nos ensinam como viver e agir em qualquer situação. Vamos abrir em Deuteronômio 8 e ler os versículos 1 a 3. Esta é uma passagem que foi citada por Cristo quando ele foi levado ao deserto e tentado pelo maligno. E eu quero que você observe, Chris, que o que Moisés está falando aqui são princípios. Ele não usa essa palavra, mas está descrevendo leis fundamentais para o viver diário, e isso é um princípio. Comece a ler, por favor. Ok. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que Yahweh prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual Yahweh, teu Elohim, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Yahweh viverá o homem. A palavra de Yah contém princípios que devem nos guiar em todas as situações da vida diária. Suponho que, em última análise, não importa realmente qual seja a crise ou o problema que você esteja enfrentando. E se você não tiver sabedoria, força, energia, recursos ou formas de preencher o vazio que você sente, você realmente passará por grandes tribulações. É isso mesmo. Todos esses problemas, como diversos fatores que te estressam, bem como as provações, têm um propósito, que é nos ensinar que podemos confiar em nosso Pai Celestial em todas as situações.
É por isso que ele permitiu que os filhos de Israel ficassem presos no Mar Vermelho antes de autorizar que eles o atravessassem. É por isso que ele permitiu que eles ficassem com sede antes de supri-los com água de boa qualidade. E ele permitiu que eles ficassem com fome antes de dar-lhes o maná. Foi para ensiná-los o princípio de que quando você não sabe o que fazer, você sempre deve buscar nosso Pai Celestial. Abra em 1 Coríntios 10. Aqui, Paulo está recapitulando alguns dos eventos que aconteceram com os filhos de Israel durante sua peregrinação no deserto. E então ele resume o propósito de tudo isso no versículo 11. Leia para nós assim que você localizar essa passagem. Ok. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A maioria das versões modernas usa a palavra exemplo em vez do termo caso, mas são duas palavras diferentes. Um exemplo serve como um padrão representativo. A definição original de exemplo, por outro lado, é um tipo. E se há um tipo, também deve necessariamente haver um antítipo. É isso. Assim como todos os cordeiros sacrificados eram tipos, os quais apontavam para o cordeiro de Iar, que tira o pecado do mundo. Dessa forma, as experiências dos filhos de Israel eram tipos, apontando para as experiências da geração do tempo do fim. A geração de crentes do tempo do fim aprenderá com os erros do passado e aprenderão a confiar em Yahweh em toda e qualquer situação. Esse processo tem início agora, à medida que aprendemos a aplicar os princípios bíblicos aos problemas que surgem em nossa vida diária. Quando voltarmos, veremos como isso funciona em uma situação da vida real. Voltaremos já já. A Bíblia é explícita em sua descrição da majestade do Templo de Salomão. Também sabemos que o templo construído após o retorno dos israelitas do cativeiro babilônico era o mesmo templo que existiu durante o ministério terreno do Salvador. Mas as Escrituras falam de um outro templo, ou seja, um terceiro templo, que é o mais intrigante de todos. E este terceiro templo nunca foi construído. E ainda, este terceiro templo, descrito em detalhes precisos no livro de Ezequiel, nos capítulos 40 a 48, intriga muitos cristãos. Alguns acreditam que é uma profecia que nunca foi cumprida, em virtude de que os israelitas não haverem cumprido certos requisitos divinos. Outros argumentam que ele será construído antes do retorno de Yahushua. E isso, é claro, é problemático, pois o Domo da Rocha dos muçulmanos está atualmente localizado no Monte do Templo em Jerusalém. A descrição de Ezequiel sobre o terceiro templo dá aos crentes um vislumbre emocionante do futuro, porque esta não é uma profecia que tem sido colocada por terra, muito menos um edifício que será construído antes do retorno de Yahushua. Porém, o terceiro templo será construído e, segundo as Escrituras, serão oferecidos até mesmo sacrifícios dentro de seus limites sagrados. Para saber mais sobre o terceiro templo, quando e onde será construído, bem como o propósito de seus sacrifícios, ouça o programa de rádio da WLC intitulado Chocante Verdade sobre o Terceiro Templo. O título é Chocante Verdade sobre o Terceiro Templo. Programas de rádio já exibidos podem ser encontrados em nosso site, ou procure-os no YouTube. Vamos continuar então. Estou bastante interessado em saber como funciona aplicar os princípios bíblicos à vida prática. Ok, abra no capítulo 10 de Josué. Eu gosto dessa história porque ela mostra o processo passo a passo de como aplicar os princípios bíblicos, a fim de triunfar sobre todas as adversidades, e qualquer um de nós poderá usar o mesmo processo para as situações que cruzarem o nosso caminho. Agora vamos ler o que estava acontecendo para que tenhamos todo o contexto narrado. Josué capítulo 10, versículos de 1 a 6. Ok. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques,
e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém e o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Esta foi uma situação de emergência que exigiu uma ação imediata. Também era uma situação perigosa, pois Josué estava enfrentando uma guerra contra a união de 5 reis poderosos. Acho que outro elemento que tornou essa situação um pouco mais estressante para Josué foi que os gibeonitas haviam acabado de fazer um acordo com Israel. Se Israel falhasse em apoiá-los e ajudá-los, isso refletiria mal, não apenas em Israel, mas no Deus de Israel. Então, aqui, reputações estavam em jogo. Bem lembrado, Chris. Eu, na verdade, não tinha pensado nisso, mas você tem razão. Assim, Josué estava com essa situação muito estressante para lidar. E o que ele faz? Leia o próximo versículo, versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. O princípio bíblico número 1 do que se tem que fazer em qualquer situação em que encontramos um problema seria agir de imediato. Josué não tentou escapar por qualquer que fosse o meio que ele tivesse em mente, muito menos tentou afogar seu estresse em uma ou mais taças de vinho. Ele atacou de imediato o que lhe afligia. Mas espere um minuto. E se você não souber o que fazer? Como você deve responder se você não sabe qual é a resposta correta? Essa é uma ótima pergunta e fico feliz que você tenha feito. Eu vejo muitos cristãos que se encontram em uma situação difícil e que ficam sentados e esfregando as mãos dizendo: eu simplesmente não sei o que fazer. Eu gostaria que Iar me dissesse o que fazer. Mas isso não está certo? Até onde eu sei, nós não devemos colocar a carroça na frente dos bois. Não devemos. Mas ainda assim temos que agir. Abra em Isaías 58 e leia para nós o verso 11. Yahweh prometeu nos guiar e estar à frente de tudo, e ambos são verbos de ação. Quando Ele está nos guiando e quando Ele está à frente de tudo, devemos seguir as suas indicações. Isso também é um verbo de ação. Não devemos ficar sentados com nossos traseiros na cadeira, esfregando as mãos uma na outra e esperando algo cair do céu. Ele não poderá nos guiar se não estivermos de pé e procurando uma saída. Ok, Isaías 58, 11. Leia, por favor. Ok. Yahweh te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim, regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O que acontece quando o seu carro fica atolado na lama e você tenta empurrá-lo? O seu carro desatola no mesmo instante? Claro que não. Os pneus ainda continuarão a girar no mesmo lugar. E você continua afundando mais e mais. Não avançar quando há um problema e simplesmente procrastinar ou tentar fugir dele é o mesmo que estar atolado e os pneus continuarem a rodar no mesmo lugar. Bem, você continua dizendo que devemos avançar e não ficar parados. Mas, na prática, como você deve fazer isso quando não sabe em que direção seguir? Ninguém quer dar um passo em falso. Em muitas situações, nós não sabemos o que fazer. Mas mesmo assim, devemos dar um passo à frente? Sim, mas não devemos dar passos menores? O que seria o ideal fazer? Você busca por informações. Se você tivesse informações suficientes para saber qual caminho seguir, você já teria dado esse passo. Então, se você não sabe o suficiente para saber qual caminho seguir, busque por informações que possam te auxiliar. E à medida que você as coleta, Yahweh imprimirá em sua mente o caminho correto que você deverá seguir. Mas mesmo o termo buscar é um verbo de ação. Você tem que agir e Ele te guiará. Reúna o máximo de informações que você puder até que um caminho a seguir esteja claramente fixado em sua mente. Ok? Próxima etapa, Josué 10, versículo 8. Disse Yahweh a Josué: Não os tema, porque nas tuas mãos os entreguei a você.
nenhum deles te poderá resistir. Princípio bíblico número 2. Busque a sabedoria divina. Josué agiu assim. Nós tendemos a deixar a busca da sabedoria divina para os grandes assuntos da vida, mas podemos buscá-la nas pequenas crises diárias que inevitavelmente também surgem. Nós não precisamos esperar até que uma catástrofe sobrevenha sobre nós e bagunce a nossa vida. Buscar a sabedoria divina é crucial para enfrentarmos qualquer batalha. A Bíblia contém incríveis conselhos para cada um de nós, mas temos que buscá-los. Leia para nós Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, pois essa é uma promessa para quem pede pela orientação divina. Ok. Tiago, uma daquelas pequenas epístolas que são bastante difíceis de encontrar. Ok, está aqui, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Iá, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando Josué buscou pela orientação divina, ele recebeu uma resposta bastante propícia, e nós receberemos também, se fizermos o que Josué fez. Obrigado. Princípio número 2. Josué agiu prontamente buscando a orientação divina e a recebeu. E agora, passo 3, ele agiu pela fé na direção que lhe fora dada, e Yahweh o abençoou. Leia Josué 10, do versículo 9 ao versículo 11. Ok. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E Yahweh os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez Yahweh cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Yahweh honrou a fé de Josué e trabalhou poderosamente em seu favor. Isso ressalta o quão crucial é sempre buscarmos a ajuda do Pai. Isso não é apenas primordial, mas eficaz. Leia para nós o Salmo 50, versículo 15. Se queremos os mesmos resultados que Josué obteve, precisamos agir de acordo com os mesmos princípios que ele agiu. Leia, por favor, o Salmo 50, verso 15. Ok. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Há muitos outros versículos da Bíblia como este. Eu gostaria que tivéssemos tempo para ler mais alguns, mas Isaías 40:11 diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Agora, no Ocidente, nós tendemos a conduzir nossos rebanhos de ovelhas, mas no Oriente, eles vão à frente. Dessa forma, os filhotes de animais que ainda não aprenderam como as coisas funcionam tendem a seguir o seu próprio caminho e a fazer as coisas de sua maneira. Mas mesmo assim, Yahweh é paciente. Se você tropeçar e errar, ele não vai desistir de você. Ele continuará a guiá-lo, mesmo para te livrar das enrascadas em que você se mete. Esse é um bom ponto. Acho que, às vezes, quando estamos lidando com problemas criados por nós mesmos, ficamos envergonhados e sentimos que temos que nos livrar dos problemas sozinhos, mesmo antes de pedir por ajuda. Mas Yahweh é paciente e estará sempre pronto e disposto a nos socorrer. É verdade, nunca devemos permitir que a vergonha nos afaste de Yahweh. Mas vamos fazer um recorte rápido neste ponto, porque eu acho que muitos de nós caímos na linha de pensamento de que se criamos a situação por meio de nossas próprias más escolhas, não podemos pedir ajuda a Yah até que, de alguma forma, corrijamos a situação criada por nós mesmos, e não é isso que a Bíblia ensina. Abra em Lucas 15 e leia a parábola da ovelha perdida. Há um detalhe importante que eu gostaria de destacar. Tudo bem, Lucas 15, versículos 3 a 6 diz: Então lhes propôs Yahushua esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros,
cheio de júbilo, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Se uma ovelha fica presa em alguns arbustos, é culpa da ovelha ou do pastor? Creio que é da ovelha. Sim, a culpa é da ovelha, mas isso não impede o pastor de ajudá-la. Se a ovelha tropeçar e cair em um buraco e não conseguir sair, ela poderá se afastar do grupo e se perder. Isso é culpa da ovelha ou do pastor? Claro que é da ovelha. E, no entanto, quando a ovelha precisa de ajuda, o pastor não hesita em intervir e ajudá-la. Ele não se posiciona atrás do rebanho e observa as ovelhas se debaterem até que aprendam uma lição, mas ele imediatamente intervém e as ajuda. Esta é uma parábola contada por Cristo, para que possamos saber que Yahweh é nosso pastor divino, o qual nos trata com tanta ternura como qualquer pastor trataria um cordeiro desobediente. Entendi. Vamos para o princípio 4, que é também o passo 4. Você percebeu como cada um desses princípios são etapas de um processo e que podemos aplicá-los em qualquer situação? Número 4. Josué utilizou os recursos divinos que lhe estavam disponíveis. Leia os próximos versículos. Josué capítulo 10, versículos 12 a 15. Ok. Então Josué falou a Yahweh no dia em que Yahweh entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo Yahweh assim atendido à voz de um homem, porque Yahweh pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele, ao arraial a Gilgal. Yahweh assim atendeu à voz de um homem, e ele está disposto a nos ajudar. Existem os mecanismos ilimitados do céu à nossa disposição, se assim o pedirmos. O problema é que nós não pedimos. Eu sei disso. E por que nós agimos assim? O povo de Iá nunca deveria hesitar em pedir, pois recebemos muitas garantias nas Escrituras. Agora vamos para o último princípio. O passo 5 é muito importante, que muitas vezes as pessoas ignoram, que é o fato de que Josué completou sua vitória. O que você quer dizer com isso? Bem, você acabou de ler que os israelitas foram vitoriosos, mas enquanto lutavam, esses 5 reis se esconderam em uma caverna. Quando Josué recebeu a notícia, ele estava no meio da batalha. Ele não poderia lidar com essa situação naquele momento. E leia, Chris, para nós o que ele fez, versículos 18 e 19. Ok. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque Yahweh, vosso Elohim, já vos entregou nas vossas mãos. Mesmo aqui, Josué está expressando sua fé no esforço de Yahweh em habilitá-lo a vencer. Dessa forma, eles vencem a batalha. E o que Josué fez para que essa vitória se tornasse uma realidade? Versículos 22 a 27. Ok. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, e o de Laquis, e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará Yahweh a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinha escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje.
Esta foi uma vitória completa, e nunca mais os amorreus seriam uma ameaça para Israel. Sim, com a interferência e a ajuda de Ar, os israelitas venceram a batalha. Mas enquanto aqueles 5 reis estivessem vivos, a raiz do problema permaneceria. E é isso que precisamos fazer também. Nós aplicamos esses 5 princípios em face de nossos problemas. Devemos, em suma, passar por cada etapa do processo, e Yahweh nos dará a vitória. Dessa forma, precisamos dar esse passo final e completar a nossa vitória. Não se contente com apenas a solução parcial para uma respectiva situação, mas tenha certeza que ela será resolvida de uma forma completa. Isso realmente é fantástico. Eu sei que estamos ficando sem tempo, mas você poderia muito brevemente, Will, repassar para nós esses 5 passos? Só mais uma vez, por favor. O princípio número 1 também é o primeiro passo. Haja prontamente. Josué foi assolado por um problema. Ele correu atrás do prejuízo de uma maneira rápida. Ele não tentou fugir ou escapar, mas agiu imediatamente. Se você não souber exatamente qual ação tomar, busque por informações. Uma vez que você tenha informações suficientes, ficará claro qual ação será necessária. Passo 2. Busque a sabedoria divina, pois esse passo é crucial para alcançar qualquer tipo de vitória. Sim, é verdade. Por que você não gostaria de ser guiado em suas decisões por aquele que sabe todas as coisas? Passo 3. Assim que você entender a vontade de Yah para a situação que você estiver vivendo, siga por esse caminho. Josué agiu pela fé na garantia que lhe foi dada, e Yahweh abençoou seus esforços. Passo 4. Os recursos ilimitados do céu estão disponíveis para você. Então, faça uso deles, pois foi isso que Josué fez. Ele percebeu que Israel estava vencendo a batalha, e para que sua vitória fosse determinante, eles precisariam que o dia se prolongasse um pouco mais. Assim, ele clamou a Yah para que ele os auxiliasse, e o Pai ouviu o seu clamor. E, finalmente, o passo 5. Complete a sua vitória, pois você tem Yahweh lutando em teu favor. Por que você não gostaria de alcançar uma vitória completa e absoluta? Isso me lembra do tempo em que Eliseu disse ao rei Jeoás para que ele atirasse uma flecha pela janela. Ele disse ao rei que aquela seria a flecha de Yahweh. Então, ele lhe disse para que ele pegasse as demais flechas e as atirasse no chão. Algo que ninguém que pratica o arco e flecha faria. Jeoás obviamente concordou com você, Will. Ele atirou algumas flechas para o chão, mas provavelmente de uma forma muito displicente, fato esse que deixou Eliseu furioso. Escute só o que diz 2 Reis 13, versículo 19. Então, o homem de Eloá se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter feito. Então, feririas os ciros até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os ciros. Sim, verdade. E um excelente exemplo. Sempre seja criterioso ao lutar e se consagrar vitorioso. O Salmo 44 diz: Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. E essa é uma promessa extensiva a todos nós. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem de Perúdia, Itália. Eu já vi algumas fotos de Perúdia e é um lugar muito bonito. Você sabia que a Itália tem a universidade mais antiga do mundo? A Universidade de Bolonha foi fundada em 1088. Não, eu não sabia disso. No entanto, um dos meus luxos que eu mais curto foi inventado por um italiano. Deixe-me adivinhar. É um carro Alfa Romeo esportivo? Bem, agora que você mencionou isso... Uma Ferrari ou talvez uma Lamborghini? Não. Eu posso até confundir champanhe com cerveja, mas você está longe de acertar. É uma jacuzzi.
Uma jacuzzi? Uma banheira de hidromassagem? Sim, Cândido Jacuzzi. Ele era um imigrante nos Estados Unidos, mas que era italiano. Ele inventou a primeira bomba de hidromassagem portátil jacuzzi. Seu filho Kenny nasceu com artrite reumatoide e então ele inventou a banheira de hidromassagem para aliviar a dor de seu filho. E essa foi uma grande invenção e muito útil em se tratando do problema de saúde que seu filho tinha. E qual é a pergunta de hoje? Tommaso Fellini escreve: como um empresário cristão, eu quero honrar a Yahweh. Existem princípios bíblicos que podem me ajudar a expandir meus negócios? Eu amei essa pergunta. Estamos no mundo e, embora o fim esteja próximo, devemos nos manter firmes até que ele venha. E qual seria a melhor maneira de usar nosso tempo aqui na Terra no sentido de glorificar o Pai por meio de nossas vidas diárias, para que quando as pessoas nos vejam, também possam ver nossas práticas de negócios e saibam, sem sombras de dúvidas, que há um homem ou uma mulher que serve ao Deus do céu? Sim, há uma série de princípios bíblicos que podem com certeza ajudar as empresas ou qualquer empreendimento a florescer e prosperar. Abra a crise em Mateus 5 e leia os versículos 41 e 42. Esses versos são do Sermão da Montanha do Nosso Salvador e é um bom lugar para começar. Mateus 5, 41 e 42. O que diz? Diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Chamamos isso de ir além, e isso traz grandes dividendos. Seja esse princípio aplicado em um ambiente de negócios ou relacionamentos pessoais. Nos negócios, nós sabemos que quem tem uma linha de negócios não é o único que oferece seus produtos ou serviços, mas há concorrentes. A maneira de se destacar e ser notado é criar o hábito de ir além, ou seja, fazer mais do que o esperado. Esse é um bom ponto. Todos nós queremos que outros andem a 2ª milha, mas nem todos querem fazer o mesmo. Mas isso é fundamental caso você queira se destacar melhor que o seu concorrente. Além disso, Yahweh vê com bons olhos essa atitude quando um empresário cristão emprega esse princípio. Em segundo lugar, não seja negligente, mas não importa qual ramo de trabalho você atua, orgulhe-se de fazê-lo da melhor forma possível. Construir sua idoneidade para permanecer no mercado para sempre. Quando o que você produz é de qualidade, sejam produtos ou serviços, você adquire uma boa reputação. E vai longe quem tem uma excelente reputação nos negócios. Que tal a regra de ouro? Ou seja, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso é fantástico. Quando você é atencioso com seus clientes ou consumidores, bem como sensíveis às suas necessidades, eles vão se lembrar e pensar em você e em sua empresa de uma forma positiva. James Cash Benny era um empresário americano que fundou uma enorme cadeia de lojas de departamento. No seu auge, a empresa tinha mais de 2.000 lojas. Benny também era um cristão devoto e certa vez ele disse: "Não consigo me lembrar de uma época em que a regra de ouro não fosse meu lema e preceito, a tocha que guiava meus passos." Isso mostra grande sabedoria, tratar os outros como queremos ser tratados. Não apenas clientes e consumidores, mas também funcionários. Isso é simplesmente um bom senso comercial. E isso reflete favoravelmente em Yahweh, quando aqueles que afirmam servi-lo vivem de acordo com os princípios estabelecidos nas Escrituras. Outra coisa boa a ter em mente é praticar uma boa mordomia, pois Yahweh é dono de tudo e somos apenas seus mordomos. Ao aplicar esse princípio nos negócios, você usará os recursos com sabedoria e não prejudicará os que te cercam de uma forma irresponsável, com o propósito de apenas aumentar sua margem de lucro. Você perceberá que é um administrador dos recursos de Yahweh. Sim, correto. Isso realmente influenciará as decisões que você tomará, não é verdade? Absolutamente. Quando Yahushua retornar, queremos que as palavras ditas em Mateus 25, 23 nos sejam ditas: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Volte agora para 2 Coríntios capítulo 9 e leia o versículo 6. Este é outro princípio bíblico que é prudente aplicar nos negócios, assim como na vida em geral. Em agindo assim, sempre se colherá bons frutos. 2 Coríntios 9, versículo 6. Ok. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará.
O que colocamos em qualquer empreendimento geralmente é o que obtemos dele, e isso vale para os relacionamentos pessoais, bem como para a construção de um negócio, a fidelidade a uma marca e até mesmo como tratamos nossos funcionários. Eles também têm anseios e necessidades. Quando estamos atentos a esses desejos e necessidades e quando investimos neles, o que colhemos é lealdade. Tratar bem os funcionários é muito importante. Se quisermos construir um negócio baseado nos princípios bíblicos, não estamos honrando a Yahweh quando tentamos espremer até o último centavo de um negócio ou ficar rico nas costas daqueles que trabalham para nós. O trabalhador é digno de seu salário. Você está absolutamente certo, Chris, e as Escrituras realmente falam sobre isso. Por que você não lê Deuteronômio 24, versículo 15 para nós? E enquanto você procura esse texto, eu vou ler Levítico 19:13. Diz: a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então veja, Yahweh entende as lutas dos pobres e da classe trabalhadora. Se quisermos honrá-lo, também entenderemos suas lutas e não tentaremos tirar vantagem deles, pagando-lhes o menor salário possível. O que diz Deuteronômio 24:15? Bem, esta passagem, na verdade, começa no versículo 14. Ela diz: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende sua vida, para que não clame contra ti a Yahweh, e haja em ti pecado. Quando você estiver tentando montar um negócio, o lucro será a medida pela qual você julgará se será ou não um sucesso, e não há nada de errado com isso. Mas nunca deve ser tirando vantagem de quem depende de você. Um amigo meu estava tendo muita dificuldade em encontrar trabalho durante os isolamentos do Covid. Ele mora em um certo país africano que faz muitos negócios com um país do Extremo Oriente. Meu amigo tem uma boa formação acadêmica e antes dos isolamentos ele poderia ter ganhado a vida e ter bons dividendos como tradutor e trabalhando para essas empresas estrangeiras. Durante os isolamentos, as empresas tiraram grandes vantagens. Não apenas seus trabalhadores estavam trabalhando mais de 12 horas por dia, mas também reduziram seus salários de 1/3 a 1/4 do que ocorria antes dos isolamentos. 1/3? Isso é terrível e um roubo. Eu estava contando a alguns colegas sobre isso e um cidadão deste país do Extremo Oriente defendeu isso simplesmente como boas práticas de negócios. Capitalismo. Eu chamo isso de tirar vantagem. Isso é exatamente o que é. Agora, se você é proprietário de uma empresa cristã, você pode aumentar sua lucratividade tirando vantagem. Mas é isso que Cristo faria? Isso glorifica a Yahweh? De jeito nenhum. Certa vez li algo que dizia: você é o único Cristo que algumas pessoas verão. É claro que a questão é que a maneira como tratamos os outros reflete no tipo da pessoa que somos. E se afirmarmos estar servindo a Yahweh, mas tratamos mal os outros, tirando vantagem, isso não refletirá e representará de uma forma precisa a imagem dele. Falando de margens de lucro para os cristãos, se o seu lucro tem um propósito e um bem maior, então você realmente trabalhará mais e encontrará uma maior satisfação em seu trabalho. Por exemplo, talvez com o aumento dos fundos você ajude a financiar oportunidades para pessoas menos favorecidas, ou sei lá. Mas o lucro com um propósito é algo pelo qual lutar. Você se lembra do que Yahushua disse em Marcos 8:36? Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e... perder a sua alma? Perder a sua alma. E isso me leva ao meu último ponto, que são as prioridades. Saber priorizar é muito importante. Muitos donos de empresas iniciantes nunca tiveram sucesso ou cresceram, porque à medida que a empresa crescia, eles as microgerenciavam. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e assim seus empreendimentos comerciais nunca crescem de uma forma sólida. Eles precisam aprender a priorizar no que eles investem seu tempo. Se um funcionário pode fazer isso, deixe para que ele o faça. E você faz algo que o funcionário não poderá fazer. Cerque-se de pessoas competentes que sabem o que estão fazendo e você não precisará fazer tudo. Correto. Por favor, leia Mateus 6, versículo 33. Este versículo nos ensina exatamente como devemos organizar as nossas prioridades e, como acontece com todos os princípios bíblicos, tem múltiplas aplicações. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Yahweh for sempre nossa primeira prioridade, outras coisas naturalmente se encaixarão, seja em relacionamentos interpessoais, negócios ou o que quer que seja. Se colocarmos a busca de Yahweh e sua justiça como a mais importante de nossas prioridades, então as outras coisas seguirão naturalmente para os seus devidos lugares. Não há nada de errado em ter sucesso nos negócios e ganhar muito dinheiro. Jó era muito rico, mas ele usou sua riqueza para abençoar os outros. E nós também podemos. E quando colocamos Yah em primeiro lugar em tudo, então o glorificamos e levamos outros a notar e reconhecer a superioridade de nossas crenças, caso essas crenças derem frutos de retidão, justiça para com os outros, ajuda aos necessitados, etc. Todas essas coisas honram a Yah. Isso é bastante verdade. Para encerrar, eu gostaria que você voltasse para Provérbios 3 e lesse os 4 primeiros versículos. Isso é o que acontecerá quando aplicarmos os princípios bíblicos nos negócios. Ok. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Yah e dos homens. Fazer com que os princípios bíblicos façam parte de nossas vidas diárias honra a Yahweh. Traz um benefício adicional de nos dar uma boa reputação entre nossos colegas de trabalho e pares. Para qualquer pessoa no mundo dos negócios, isso terá um efeito positivo em sua reputação comercial. Sempre somos abençoados quando vivemos por meio dos padrões de Yahweh. Isso é verdade. Eu gosto de ter princípios como esse aplicado em um nível prático. É um tipo de prática que evoca a misericórdia e, como você disse, honra a Yahweh. Obrigado por ter enviado mais uma fantástica pergunta para deleite de nosso público ouvinte. Continue nos enviando suas perguntas, comentários e pedidos de oração. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Estamos ansiosos para ouvir você também. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Eu amo de paixão um site chamado Quora.com. Isso letra Quora.com. Pessoas de todo mundo postam perguntas para que outras possam respondê-las. As respostas variam de hilariante às de partir o coração, as engraçadas e até mesmo aquelas que edificam. Recentemente, eu vi um post sobre uma mulher que faz um trabalho de manicure para idosos em um asilo. Uma pessoa que tinha acabado de ser admitida naquele local, ao a manicure começar a fazer as suas unhas e oferecê-la várias cores de esmalte, ela pediu para que a manicure pintasse suas unhas com uma cor incolor. Uma cor incolor não vai ficar legal, a manicure pensou em seus botões. Ela então resolveu perguntar àquela senhora idosa do porquê ela queria aquele tom de esmalte, pelo que ela respondeu: "Minhas mãos são feias e eu não quero chamar atenção para elas." A manicure então olhou atentamente para as mãos daquela mulher. Era verdade que as juntas dos dedos estavam bastante nodosas e a pele enrugada estava coberta de manchas senis, mas ela não via aqueles detalhes como sendo disformes. Gentilmente acariciando aquelas mãos desgastadas pelo tempo, ela disse: "Suas mãos contam a história de sua vida. Elas contam a história de amor, cuidado e aventuras vividas. Essas mãos tocaram e seguraram coisas que a maioria das pessoas sentiriam inveja pelas oportunidades que lhe foram concedidas." Com essas palavras de amor e ternura, a idosa decidiu que gostaria de experimentar em suas unhas um esmalte da cor rosa. Todos nós temos coisas que não gostamos em nós mesmos, ou pelas quais nos sentimos culpados. A boa nova é que Yahweh nos ama mesmo assim. O Salmo 40, versículo 17 diz: "Eu sou pobre e necessitado, porém Yahweh cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu." Sem dúvida que a nossa vida é marcada por erros e fracassos. Sim, nossas atitudes e comportamentos muitas vezes podem ser decepcionantes e nossos corpos envelhecem. Mas apesar de tudo, Yahweh nos ama, pois somos seus filhos. Eu não sei quem você é ou onde você vive, mas Yahweh sabe. Ele te ama com um amor sem precedentes. Ele sabe tudo sobre você, bem como suas fraquezas, seus fracassos, mas ele te ama exatamente como você é. Você é seu filho amado.
O Salmo 139 diz: Yahua, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Yahua, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu acho muito bom tomar como base os princípios em tudo o que fazemos. Se não sabemos o que fazer, devemos buscar pelos princípios bíblicos, pois eles permanecem o mesmo, independente da cultura ou da norma de conduta de cada indivíduo. Agir de acordo com os princípios bíblicos permite que saibamos o que fazer em qualquer situação. Agora aqui está a boa nova. Yahua nunca foi derrotado e nunca será. Enquanto o tempo passa, dá-se a impressão que ele é um ser vencido, mas no final ele triunfará por meio do plano da salvação que ele tem para todos nós. Volte, Chris, por favor, para Romanos 8. Paulo estava radiante com o conhecimento de que, quando estamos do lado de Yah, somos vencedores. Leia Romanos 8, versículos 31 e 32. Tudo bem, ele diz: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Yah é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Yah é por nós, quem será contra nós? Depois de tudo que ele tem feito por nós, tudo o que ele sacrificou, cada presente que ele nos concedeu, você acha que ele agora iria negar sua ajuda ou qualquer coisa que precisarmos? Não, de jeito nenhum. Desça agora e leia o versículo 35 e do 37 ao 39. Ok. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Yahua, que está em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Servimos a um Deus que não se abate e que não se deixa abater. Agora, aqui está a parte realmente emocionante. É a vontade de Yahua que seus filhos sejam vencedores também. Isso me traz à memória Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em quantas coisas? Em algumas, na maioria delas, em certas que se encaixam em uma categoria específica? Não, em todas. Em todas as coisas. Concluindo, eu gostaria que você lesse 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E enquanto você lê esses versos, tenha em mente o que acabamos de dizer. É a vontade de Yahua que seus filhos também sejam vencedores. Leia, por favor. Ok. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. As Escrituras estão cheias das mais belas e poderosas garantias. Isaías 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isso é o que Yahua está disposto a fazer por nós. Ele nos ajudará em todas as situações se nós apenas o permitirmos. Tudo o que temos a fazer é estender a mão da fé. E se você precisar de mais fé, você sempre poderá pedir por isso mais e mais. Isso mesmo. Obrigado por nos sintonizar. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahua te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.